do que vai pelear ali até o final. Que vai buscar, que vai lutar, que até o final vai acreditar, que mesmo quando as coisas não acontecem tão bem, uma partida no jogo seguinte, a cabeça erguida para tentar buscar diante da sua torcida. Foi uma vitória gigantesca, de um time que estrategicamente soube jogar. A gente tem falado muito quando o Ramon Dias troca o time no segundo tempo e o time cai de produção. Ontem foi um time que conseguiu manter um nível de atenção, principalmente defensivo, que não mostra em alguns jogos em que perdeu ao longo dessa gangorra que a gente vem comentando. A vitória é fundamental para ânimo, para você respirar um pouco. A gente sabe que na rodada que vem, dependendo dos resultados, volta de novo para a zona do rebaixamento. Mas para esse tempo de trabalho até a próxima partida, é fundamental uma vitória diante de um Botafogo que foi excelente no primeiro turno e que ainda é o líder da competição. Eugênio Leal. Eu estava olhando aqui e lembrando de Paulo Henrique. Quem esperava que o Paulo Henrique fizesse um gol desse decisivo, dando 3 pontos para o Vasco? Você lembrava, antes do início do programa, quando a gente conversava, que ele era muito criticado na época do Galo, é isso? Ele praticamente... do Vasco também. Mas no Galo ele praticamente não jogou, né? Ele estava no Juventude ano passado, apareceu ali em alguns jogos do Juventude, sendo muito agressivo pelo lado do campo, muito ofensivo, foi para o Atlético, lá ele não conseguiu jogar, praticamente, se criou um ambiente contrário a ele, e ele foi para o Vasco, e no Vasco também não jogava. Sim. E é uma descoberta relativamente recente, né, do Ramon Dias, começou a usar. Pumita não se firma, oscila muito, especialmente no aspecto defensivo. Ele olhou, vai lá, vai garoto. E o Paulo Henrique entrou e... O Robson jogou por ali também, O Robson. Que é um zagueiro improvisado por ali, né? Teimoso da Vila gosta do Robson. Ele adorava a dupla, Michael e Robson. Queria muito que essa dupla muitas dificuldades com a bola, o Robson, né? Ajuda sem a bola. Com a bola, a coisa complica muito ali pro lado dele. Bem, e aí o Paulo Henrique tem entrado, tinha jogado muito bem contra o Flamengo, aquele clássico no Maracanã, que o Vasco perdeu, mas ele foi muito, muito guerreiro, brigou muito, inclusive o Vasco sofre gol quando ele sai, né? Sim. Mais ou menos naquela altura ali do jogo. E ontem fez um belo gol. Foi o que salvou do jogo, né? Na verdade. Em termos de produção de futebol, de fato, do Vasco, foi o gol do Paulo Henrique. O resto do jogo foi um time que ficou ali. Se defendeu bem, se trancou, teve muito de espírito de luta, uma força psicológica maior do que a do Botafogo, e conseguiu uma vitória que o tira momentaneamente da zona de rebaixamento, lembrando que ele supera o Cruzeiro, que tem um jogo a menos. Então o Cruzeiro, se vencer esse jogo, ele passa o Vasco de novo. Você citou um ponto aí, Eugênio, que eu acho que vai ser fundamental para a gente definir o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro. São esses jogos a menos. O Vasco vai entrar nessa também quarta-feira. Seria Cruzeiro e Vasco no Mineirão. Foi para o dia 22 de abril esse jogo. Mas continuará em relação ao Cruzeiro? 22 de novembro, perdão. 22 de abril já foi. Então, esse jogo, o Cruzeiro vai ter um jogo a menos, vai ter 2. O Vasco já vai ter um jogo a menos também. E é um confronto entre eles. Mas em relação ao Vasco, ele continuará em vantagem em termos de jogo atrasado, né? No Mineirão. É muito difícil. E aquilo que eu falei, né, Abel, da gangorra. Ganhou 2 jogos seguidos, o próximo jogo já é complicado de ganhar de novo. Não é para o Vasco, é para todo mundo. Outro dia, a gente falava do Bahia aqui, né? O Bahia ganhou 3 jogos seguidos. Eu falei, olha, está mais perto da derrota. Porque é isso, é um campeonato louco, campeonato maluco. Qual que é o próximo do Vasco? Agora é o América em São Januário, final de semana. Seria o Cruzeiro. Vitória do Vasco. Foi pro dia 22. 3 pontos o América. pro Vasco. Não há garantia, Abel. O América empatou com o Atlético Mineiro na última rodada. O Atlético é um time que está brigando lá em cima agora da tabela. O Atlético é o melhor time, um dos melhores times das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Pegou o elevador, subiu, está lá à frente do Flamengo. Tentando chegar, inclusive, em vaga direta para a Libertadores. E não é só isso, né? O América segurou. Os jogos de confronto direto, porque na próxima rodada, do dia 9, já agora no meio de semana, tem Bahia e Cuiabá. Se os times tropeçam e empatam, os times que vêm atrás se ganham, já encostam mais. Então, assim, essa gangorra, ela também está atrelada aos confrontos diretos que tem. Tem Goiás e Santos. Então, esses times que vão disputar ali, ponto a ponto, quem vai continuar, quem não vai continuar, quem vai sair. Próxima rodada, Curitiba e Cruzeiro. O Vasco enfrenta o América, como os meninos disseram. O Santos tem um clássico importante. Então, assim, tem muita coisa. Atlético Mineiro e Goiás. Esses times que perdem ponto ou tropeçam também falam muito dessa gangorra, né? Para os outros times. Vamos com... Para mais conteúdos como este, se inscreva no nosso canal de cortes. Valeu!